Podemos? Sr. Presidente, começava por lhe questionar precisamente pela questão levantada pelo vereador Jorge Pedrosa, portanto é um assunto que tem vindo à reunião de Câmara já com certa regularidade. Para o vereador os serviços ainda estão piores do que na última vez que se centrou a falar sobre este tema. Sr. Presidente, enfim, não sei se tem havido algum desenvolvimento das conversas que vai mantendo com a Administração Central relativamente a este problema. Muito bem, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que o Dr. Jorge Pedrosa apresenta sempre críticas, mas nunca apresentou até apresentar soluções. E tem uma atitude perante esta matéria completamente distinta de outras matérias em tudo similares. E a título de exemplo, eu gostava aqui de dizer algo, que é, tanto a GNR como a Conservatória são dois serviços desconcentrados da Administração Central. E na GNR, onde estamos a tentar criar soluções e a criar pontes para resolver os problemas que existem ali e que de certa forma estão ao nosso alcance, que é um investimento em parceria com o Ministério da Administração Interna, o Dr. Jorge Pedrosa está contra. Em contrapartida, no que concerne à Conservatória, o que acaba por acontecer é que tem uma posição completamente distinta e sucessiva e reiteradamente vem aqui aflorar esta questão tendo uma opinião distinta a uma questão que é tudo similar. E por isso mesmo não percebo porque é que o Dr. Jorge Pedrosa não se foca, por exemplo, na Segurança Social, não se foca, por exemplo, na GNR, não se foca, efetivamente, em questões dos serviços desconcentrados da Administração Central, onde também aqui a Câmara está, na realidade, a fazer um esforço. E daí que eu diga que, para além de haver uma posição distinta face a cada tema que são em tudo similares, há também aqui um focar desta mesma questão e eu acho que, na minha opinião, tem a ver, se calhar, com uma questão de caráter pessoal e profissional e não propriamente de representação daqueles que, efetivamente, no último ato eleitoral o elegeram. Do ponto de vista da Câmara Municipal de Vizela, o Dr. Jorge Pedrosa teve a possibilidade de acompanhar ao longo do último mandato e que, na realidade, foram dados diversos passos. E foi, efetivamente, demonstrado e feito aquilo que estava ao alcance da Câmara Municipal de Vizela. Em primeiro lugar, nós fizemos questão de agendar uma reunião no Conselho de Vizela com a Diretora-Geral para que ela, em loco, percebesse, efetivamente, quais são as condições do serviço e as suas necessidades. Isto muitas das vezes é difícil ver à distância e nós fizemos questão que a Diretora viesse cá. Foram encontrados dois problemas. Um problema de instalações e um problema de o número de funcionários disponíveis. A partir daí começamos a trabalhar nestas duas questões. A Câmara Municipal de Vizela não pode resolver o problema por si só. Tem que contribuir para que, na realidade, haja efetivamente uma solução dentro dos seus limites. E a Câmara Municipal de Vizela demonstrou a disponibilidade de haver funcionários da Câmara a passar para a Conservatória e demonstrou a disponibilidade para que dentro das atuais instalações do edifício sede, que ainda tem uma parte disponível. Ou então, encontrar uma solução em parceria num espaço central aqui no Concelho de Vizela, criar condições para que, na realidade, se solucionasse este problema. O que se verifica é que, na realidade, isto não está dependendo de nós. Entretanto, houve uma alteração da estrutura diretiva destes serviços. Temos feito todas as diligências para dar nota desta mesma vontade e, na realidade, a única questão que eu digo é que se estivesse ao alcance da Câmara Municipal de Vizela, este problema já estaria resolvido. Contudo, nós sabemos que falar dos que estão pior que nós não ajuda em nada, mas é importante percebermos que existe um conjunto de espaços e conservatórios ao longo de todo o país que fecharam durante o mês de agosto e que em Vizela não fechou, e existe um conjunto de espaços destes ao longo de todo o país que têm quebras mais significativas de pessoal que o do Concelho de Vizela e que não tiveram nenhum reforço até à presente data. E desde que nós temos tido preocupação com esta questão, contrariamente a grande parte das conservatórias do país, nós diminuímos, mas também já aumentámos um lugar. Agora, a Câmara Municipal de Vizela já solicitou uma reunião ao Sr. Secretário de Estado da Tutela sobre esta matéria e mal tenha novidades sobre a mesma, sobre esta e outras questões, iremos efetivamente dar conhecimento a público. Agora, é importante que os vigilantes percebam que, na realidade,
em Vizela, a Câmara Municipal tem muitas competências e cada vez tem tido mais competências que são delegadas pela Administração Central. Mas existem competências que não são nossas e a nossa capacidade de intervenção é muito limitada. E uma delas é a questão das conservatórias. Entendo que esta até se poderia ser uma competência também em que os municípios pudessem ter mais intervenção. Eu acho que todas as competências que foram delegadas até à presente data nos municípios, e em particular no município que eu tenho a liderança, foi sempre positivo. E falo, por exemplo, a título de exemplo muito importante e muito relevante, aquilo que é, por um lado, o Centro de Saúde do Concelho de Vizela, onde foram resolvidos um conjunto de problemas desde que assumimos funções, e apesar de a nossa tutela sobre o mesmo não ser na sua totalidade, termos bastantes limites, no que toca às infraestruturas, todos podem constatar que houve uma resolução de um conjunto de problemas, desde o parque de estacionamento, desde a envolvente, desde a questão das umidades, desde a questão de tudo que tem a ver com a iluminação do edifício, desde a questão do ar-condicionado que só funcionou em 15 anos, praticamente um ano. Tudo isso foi resolvido por este Executivo Municipal e melhorou substancialmente a qualidade de quem aí trabalha, dos profissionais de saúde e de todos os utentes que frequentam. Daí que eu acredito que todas as competências que possam ser delegadas nas câmaras municipais tornam-se sempre em mais-valia, logicamente que, associada à delegação de competências, tem que efetivamente acompanhar o respectivo envelope financeiro. Nessas reuniões que vai mantendo com a tutela, a questão, portanto, relacionada com os recursos humanos tem a ver com a falta de disponibilidade financeira para abrir concurso, portanto, abrir vaga para a entrada desses funcionários? A questão que acaba por acontecer é que isto é um todo, não é? E se por um lado o PSD de local diz que precisa de mais funcionários do ponto de vista daquilo que é o funcionamento dos serviços, e neste caso da Conservatória, por outro lado o PSD Nacional diz que nunca na vida o Governo contratou tantos funcionários para a função pública. E estamos a falar dos maiores aumentos de sempre. Daí que isto é um pouco incongruente. Quem os percebe, só analisando as suas verdadeiras razões de fundo, é que poderá entender. Presidente, ainda a questão da Conservatória, o Presidente deu a entender que a Câmara disponibilizaria instalações, se fosse necessário. Que instalações é que está a falar? As instalações que nós tínhamos previsto para a Conservatória seriam no edifício sede da Câmara. Neste momento ainda temos um piso que está praticamente sem utilização, conforme o que se sabe, e temos no piso inferior, junto à Bimag, um espaço que agora já está protocolado, entre aspas, com a Segurança Social. Contudo, esta conversa e esta discussão das instalações da Conservatória surgiu antes mesmo sequer da Segurança Social deixar de ter condições no antigo edifício da Santa Casa. Daí que tudo que a Câmara Municipal de Vizela tem ao seu alcance está disponível para que isso aconteça. Até porque, na realidade, apesar de não ser nossa responsabilidade, apesar de não estar na nossa competência e na nossa tutela, o que acaba por acontecer é que nós sempre diligenciamos, junto dos diversos serviços, que se crie melhoria substancial da qualidade dos mesmos e, sobretudo, que se faça algo que é muito importante, que é a manutenção dos serviços no Concelho de Vizela. E daí que, na realidade, acreditamos que esta é a trajetória mais correta. Nem sempre alcançamos os nossos objetivos por não depende de nós, mas acreditamos que é, sem dúvida, a trajetória mais correta. O Dr. Jorge Pedrosa afirmou há pouco que o Sr. Presidente está menos reivindicativo neste mandato do que no anterior e deu até como exemplo a manifestação do Rio Vizela. Eu acho que o Dr. Jorge Pedrosa não tem a verdadeira percepção da realidade. O que se verifica é que uma análise da realidade, e comparando aquilo que foi o início do mandato anterior com este mandato, verifica-se que até existe um maior crescimento num conjunto de factos. Estão estabilizados tudo aquilo que são os eventos identitários do Concelho de Vizela e, a nível de obras, existe uma maior intervenção, mesmo não estando aprovado o quadro comunitário. Contudo, sobre a questão linha-preço diretamente, convém tecer dois comentários objetivos. O primeiro comentário é que, na realidade, reivindicamos bastante a questão do Rio Vizela, mas temos efetivamente resultados práticos. E os resultados práticos é, por um lado, naquilo que concerne à qualidade da água. É um problema que não está nem vai ficar totalmente resolvido, porque tem que ser monitorizado e tem que ser avaliado diariamente, mas há um crescimento exponencial da qualidade da água do Rio Vizela, algo que, se calhar, quando iniciamos funções, muitas das pessoas não acreditavam que chegássemos aqui.
E em segundo lugar, o que eu acho é que, na realidade, o Dr. Jorge Pedrosa quer fazer essa afirmação porque teve a pensar durante vários dias a forma como deveria tentar me atacar politicamente. Sabendo que eu fui candidato pelo Partido Socialista e tentando criar aqui uma nuance, pensou em casa, não a disse na reunião de Câmara, para não ser, uma vez mais, de certa forma, respondida à questão que me coloca, e depois, de forma cobarde, e já com o distanciamento da reunião de Câmara, e já fora da reunião de Câmara, faz um ataque que na realidade não foi direcionado na minha presença, tentando fazer aqui que o Vítor Hugo Salgado foi candidato pelo PS e por isso está menos contra o Governo. Aqui a questão não é estar a favor ou contra o Governo. Aqui a questão é estar a favor e defender os interesses dos vizelenses, e eu acredito que quem analisa este mandato tem a verdadeira percepção que estamos a defendê-lo de uma forma acérrima e que, na realidade, o trabalho do dia-a-dia e as repercussões deste mesmo trabalho é, sem dúvida, muito significativa e muito positiva.